Vamos para mais uma aula da disciplina de Arquitetura de Software do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do SECTAS, o Sistema de Ensino em Ciências e Tecnologias. A aula de hoje tem como tema modelos arquiteturais. Em continuação, a aula de introdução à arquitetura de software dada na última ocasião. E tem como objetivo a revisão do que define uma arquitetura, entender o que é um modelo, no conceito mais amplo, os padrões arquiteturais mais utilizados e exemplificar com cases de mercado como esses padrões arquiteturais são utilizados e onde eles foram utilizados. Portanto, é uma aula que tem como base o desenvolvimento de conceitos e, naturalmente, a exemplificação desses conceitos em termos de padrões arquiteturais utilizados comumente no mercado. Então, antes de mais nada, revisemos o que é uma arquitetura. Uma arquitetura de software é um desenho abstrato que contém os elementos definem de fato o que é o software no sentido abstrato, seus componentes, e possui como parte principal os elementos de processamento, que são aqueles que operam os dados, ou seja, que processam de fato, que transformam os dados, os próprios dados, em que há uma troca entre os componentes, entre os elementos de processamento, e como esses dados fluem entre esses elementos de processamento, ou seja, são os elementos de conexão que amarram nessa estrutura toda cada um dos elementos de processamento, dando um caminho ou um canal para que esses dados fluam entre os elementos de processamento. Então, ao unir elementos de processamento, elementos de dados, elementos de conexão, temos uma arquitetura minimamente definida de um software. Portanto, ao definir uma arquitetura, é necessário que em qualquer um desenho, por mais simplificado que seja, haja pelo menos esses três elementos. E para estudarmos o que de fato são os principais modelos arquiteturais em uso no mercado atualmente, precisamos entender o que é um modelo. Pois o que é um modelo de fato? Um modelo nada mais é do que uma imagem, um desenho, um objeto, isso conceitualizado por um dicionário, pelo dicionário Primera, que deve ser imitado, que pode ser imitado, que serve para ser imitado. É um exemplo, de fato, é algo que serve como referência. Então, na arquitetura de software, o modelo é uma representação abstrata que não necessariamente implica dizer que vai ser exatamente aquele o desenho final da solução que será dada para o software a ser desenvolvido, mas que de fato define os componentes básicos para que você tenha um exemplo ou um norte, ou um caminho a seguir. Então, em arquitetura de software, assim como na engenharia de software de forma mais ampla, os modelos eles definem de forma a referenciar aquilo que ele se propõe. É uma referência, é um alvo. E muitas vezes, na prática, virtualmente todas as vezes em que for necessário utilizar um modelo qualquer para se basear, o resultado do uso daquele modelo vai ser uma variação do mesmo, preservando elementos básicos, claro, mas incluindo, inclusive, outros modelos em conjunto. Então, na prática, o que há é que padrões arquiteturais ou modelos arquiteturais, eles são, no final das contas, referências que vão coexistir no momento em que um desenho de um software for feito no sentido de desenho arquitetural, de fato. Então, o que é um padrão arquitetural? É um diagrama, como veremos a seguir, que representa o que há em termos de elementos de processamento, elementos de conexão e elementos de dados. Então, o primeiro exemplo e o primeiro padrão, o primeiro modelo arquitetural é o padrão MVC,
que é um modelo que define o dado como elemento central, mas utiliza o componente modelo, haja vista que padrão MVC tem origem no inglês Model View Controller, ou modelo, visão e controlador, e o componente modelo gerencia os dados ou faz uma ponte entre os dados que a aplicação, os elementos de dados que a aplicação precisa processar e onde eles estão armazenados. O componente de visão gerencia esses dados e como eles são apresentados ao usuário, ou seja, é a apresentação desses dados. E o componente controlador gerencia a regra de negócio e como há a interação do usuário. Portanto, quando falamos de fato uma aplicação na prática, uma aplicação real, o padrão MVC ele se mostrando em diferentes partes, iniciemos sempre pelo controlador, que é quem recebe as requisições e processa as requisições, se a gente falar no sistema web, por exemplo. A visão, que é quem faz a gerência do dado e a transformação do dado. E o modelo, em que vai haver uma ponte entre esse dado, onde ele está armazenado, e a representação dentro da arquitetura. Então, o controlador recebe as requisições, trata essas requisições em termos de regra de negócio, passa esses dados para a visão, que então gerencia como é que esses dados vão ser apresentados, transforma esses dados, e o componente modelo gerencia o acesso a esses dados, gerencia o sistema de dados, ou seja, o acesso aos dados. Todos os três têm uma gestão específica, todas as três partes do padrão MVC são gerências, mas são gerências sobre óticas diferentes. E é muito utilizado para trazer ao usuário e para trazer ao próprio desenvolvedor a capacidade de alterar requisitos de interação do controlador sem alterar os dados ou mesmo alterar os dados com poucas alterações em relação ao que há no modelo ou no controlador. Então, há uma separação clara que dá uma vantagem de que dados sejam alterados de forma independente, permite que você tenha diferentes controladores para o mesmo dado. Então você pode ter variações da parte ou do elemento de controle, do componente de controlador. Você pode ter variações do componente modelo de forma independente e desassociada, garantindo aí manutenção, escalabilidade e evolução dos requisitos sem maiores, sem maiores impactos negativos quanto à mudança de requisitos. A desvantagem principal do padrão MVC, e eu considero que é um trade-off, uma desvantagem pequena, é que de fato pode haver necessidade de código adicional. De fato pode haver uma sobrecarga ou overhead de desenvolvimento, codificação, quando a gente fala do desenvolvimento de soluções. Por quê? É natural que um requisito tenha que ser desenvolvido nas três partes, aí, nos três componentes. Então, essa complexidade de código ela acaba sendo uma desvantagem no padrão MVC, mas que, na minha opinião, e considerando o patamar em que estamos no mercado de desenvolvimento de aplicações, as IDEs e, de certa maneira, os próprios frameworks que entregam o padrão MVC, eles, de alguma maneira, já abstraem um pouco dessa complexidade de desenvolvimento nas três partes aí que compõem o padrão MVC. Então aqui a gente tem uma exemplificação um pouco mais gráfica, de fato, das partes que compõem o padrão MVC. Então temos o controlador mapeando e selecionando visões, um pouco à esquerda, no canto superior esquerdo. A partir do momento que há a seleção de visão pela parte do controlador, a visão de fato seleciona o melhor modelo, seleciona a melhor ponte ou a melhor forma de tratar aquele dado.
consulta aquele dado de alguma maneira ao modelo, esse modelo retorna a visão e a visão retorna ao controlador, que então dá uma resposta ao usuário. Veja, há ainda uma ligação entre o controlador e o modelo quanto à mudança de estado de algum dado. Então, por si só, e vocês vão entender um pouco mais à frente o porquê dessa minha referência, o padrão MVC não é um padrão em camadas. Pode parecer, numa visão um pouco mais simplificada, que o padrão MVC é um padrão em camada, mas não é. Não é. Ele também não é um padrão de transformação de dados, como veremos mais à frente. O padrão MVC é um padrão de separação entre regra de negócio, tratamento de dado e acesso a dado. Então, um pouco mais à direita, a gente tem uma visão de como acontece normalmente a interação no sistema web no padrão MVC. O browser, que é o de fato o client, solicita ao controlador, que normalmente se comporta como o handle ou controlador de requisições. Há de fato no controlador uma regra de negócio. Essa regra de negócio ela é solicitada, ela solicita a visão, algum tipo de apresentação de dados para o usuário, por exemplo, solicita um formulário, a visão, e essa visão de fato devolve esse front-end para o browser. Então o controlador ele fica com regra de negócio e a visão com a apresentação do dado na forma de literalmente de entrega de front-end muitas vezes. Lembrando mais uma vez que não é uma arquitetura em camadas, pois a visão ela tem essa interligação com o client. A visão interage com o modelo, assim como o controlador também interage com o modelo, mas há uma separação, e vejam bem no canto direito inferior, que o controlador ele tem lógica de regra de negócio, a visão tem a entrega das páginas, ou seja, da apresentação dos dados, e o modelo tem a lógica de negócio em relação a modelo, entidade e relacionamento, ou seja, ao acesso à base de dados. Então, o padrão MVC ele pressupõe uma separação entre responsabilidades, mas ele não é um sistema em camadas, muito menos é um sistema de transformação de dados. Percebam isso e entendam que há uma separação. Por que isso é importante? Porque veremos daqui à frente ainda outros 4 padrões ou modelos de arquitetura que não se confundem entre si, mas que irão conviver naturalmente em aplicações comerciais. Então, o segundo padrão que veremos é o padrão layered, ou padrão em camadas, ou modelo em camadas, que organiza o sistema separando as camadas, como vocês já devem ter visto em algumas abordagens técnicas de implementação de soluções, até mesmo sistemas operacionais ou sistemas como protocolos de rede, onde você tem de fato uma camada fornecendo serviço à camada superior e consumindo serviço de uma camada inferior com uma separação clara, sem acesso a camadas adjacentes àquelas que são vizinhas. Então, você nunca vai ter uma camada interagindo com mais do que 2 camadas, a camada superior e a inferior, porque esse é um padrão. A grande vantagem dessa abordagem arquitetural, desse modelo, é que se você substituir uma camada mantendo de fato a interface, você altera sem maiores impactos as demais partes do sistema. E também diminui de certa maneira a complexidade, porque você separa muito bem as responsabilidades e tem que focar apenas em manter as interfaces. Na prática é difícil você fazer essa separação, e isso é uma desvantagem, considerando que muitas vezes uma camada de nível superior precisa acessar um serviço de uma camada que não é adjacente a ela, que não é vizinha, quebrando, de certa maneira, o conceito desse modelo. O desempenho também acaba sendo um problema, haja vista que você tem aí, para cada uma das camadas, você tem um pedágio de performance, você tem de fato um overhead, porque aquele dado precisa permear aquela camada, passar por aquela camada e nisso há um gasto de processamento. Qual é a grande vantagem na minha opinião? E aí aqui eu trago uma visão de mercado. Com os temas em camadas você consegue dividir bem uma regra entre diferentes equipes, onde cada equipe trabalha numa camada, e você define que cada equipe tem apenas que discutir com a próxima equipe, ou com a equipe adjacente, ou com a camada adjacente, a interface. Então,
Nesse modelo, como visto aqui nesse exemplo gráfico, você tem uma interface de usuário, uma equipe trabalhando com uma interface de usuário. Essa interface se comunica e consome serviço do gerenciamento de interface de usuário, ou seja, autenticação e autorização, por exemplo, e aqui é um exemplo, tá? Não se limita a isso, que por sinal se comunica com a camada inferior, que é a camada lógica de negócio, que oferece recurso à camada superior de gerenciamento de interface do usuário e faz o processamento de fato da lógica de negócio, ou seja, a regra de negócio. E essa camada se comunica com a camada de apoio ao sistema, SO, banco de dados e estrutura de forma geral de entrega de computação, que é a última camada nesse exemplo, não se limita só a isso. Vejam, nesse desenho você percebe claramente que a interface de usuário se toca ou se conecta apenas com a camada inferior, que é o gerenciamento de interface de usuário. Portanto, a interface de usuário no padrão layer, ou modelo em camadas, a interface de usuário nunca vai consumir a lógica de negócio diretamente, ou seja, é necessário que passe pela camada de gerenciamento de interface de usuário para que haja um consumo da lógica de negócio. Isso gera uma perda de performance. Por outro lado, gera a capacidade de você substituir qualquer uma dessas camadas, mantendo-se apenas a interface. Dados esses dois exemplos, eu queria fazer aqui um paralelo. Quando você olha para uma arquitetura como a MVC e olha para o padrão layered, ou padrão em camadas, modelo em camadas, você percebe que há similaridades, mas há também conceitos que não são negociáveis entre elas. Por exemplo, no padrão MVC, o controlador, que é quem toma de conta do gerenciamento de interface de usuário, ou seja, trata as requisições de usuário, e a lógica do negócio não está separada em duas camadas. Aqui já está. Em compensação, a interface de usuário, que de certa maneira tem uma ligação com a visão, ela só se comunica com o controlador. Mas no modelo MVC, o controlador é quem se comunica com o solicitante ou cliente. Então, há similaridades, mas quando você implementa de fato um modelo arquitetural puro, você tem que respeitar alguns paradigmas que são definidos por esse modelo arquitetural. Por isso, inclusive por isso, veremos na sequência, no exercício da aula de hoje, que há convivência de padrões arquiteturais ou de modelos arquiteturais dentro de uma mesma aplicação. Há, por exemplo, a inclusão do padrão repository ou repositório, tanto no MVC quanto no layered. Mas o padrão repository, de fato, define que os componentes eles não vão interagir diretamente com a base de dados. Não vão interagir diretamente com nenhum tipo de dado. Só com o repository. Então, esse padrão, ele normalmente é utilizado quando há um grande volume de dados. Eu, por exemplo, tenho alguns sistemas que usam o padrão repository em virtude da massa de dados, dos milhões de transações que eu processo diariamente nos meus negócios. E normalmente ele é dirigido a sistemas que tratam de armazenamento de dados. Vejam, apesar de ter regras de negócio muito específicas em alguns business, em alguns negócios, tem regras que são menores do que a quantidade de dados, ou, melhor dizendo, para não haver nenhum tipo de confusão, há uma ótica maior sobre a geração de dados do que de fato sobre o processamento desses dados, sobre o armazenamento desses dados. E aí é onde o padrão repository ele entrega a vantagem de, uma vez que você centraliza a gestão no dado, os componentes acima desse dado eles são independentes e não precisam entender, de certa maneira, como é que esse dado está sendo armazenado. Então, no padrão repository, você tem uma dificuldade, porque há um ponto central de falha, mas você tem uma vantagem do isolamento da regra do dado, diferente, por exemplo, do que há no MVC, onde você tem tanto a visão quanto o modelo permeando o dado. No padrão repository, você tem o isolamento total do dado, que não permeia as demais partes do sistema. Mais uma vez, afirmo, é natural que haja padrões sobrepostos ou modelos sobrepostos. Por exemplo, aqui nós temos um repositório de projeto com várias regras ou vários subsistemas que estão permeando ali o desenvolvimento de um sistema, de um software, e aqui a gente fala de desenvolvimento de software mesmo, no sentido de engenharia de software.
Temos geradores de código, editores, tradutor de projeto, analisador de projeto, editor UML, que vão centralizar o armazenamento e a coleta dos dados no repositório do projeto. Então, esse é um padrão repository. Temos padrão repository também mixado a MVC, mixado a Layered. Isso é muito comum. E aqui é um conceito que vocês devem ter em mente, que o padrão repository isola o repositório dos dados, ou isola a base de dados, centraliza. Há uma vantagem clara, que os componentes vão ser independentes, eles não precisam saber da existência dos dados ou como esses dados são armazenados. E as alterações elas são isoladas daquele componente sem necessariamente ter nenhuma ligação com o dado. Mas gera uma desvantagem e gera a dificuldade de dar performance para esse dado em diversas visões distintas, ou diversos canais, ou diversos clients que possam precisar desse dado de alguma forma. Ou canal, melhor dizendo, para que a gente não tenha uma confusão imediata com um padrão client-server, que é o nosso quarto exemplo aqui de modelo arquitetural. Vocês já podem ter visto no padrão MVC algo de client-server, vocês podem ter visto no padrão Layered um pouco de client-server, ou mesmo no repository, mas o client-server ele tem como principal característica utilizar de múltiplos canais conectados a servidores ou conectados a canais de processamento ou a meios de processamento que vão ser distribuídos, normalmente associados a clientes web ou a sistemas web de forma geral, sistemas distribuídos. É muito comum que nesse modelo você defina o client-server e no lado do server você tem uma arquitetura como MVC, como repository, ou um misto de ambas, ou até mesmo layered. Esse modelo é muito usado quando há um banco de dados compartilhado e quando você tem necessidade de replicar servidores ou replicar capacidade de processamento. São serviços que são ofertados pelo servidor ao cliente. Então, nesse modelo, nós temos um cliente, de fato, vamos chamar aqui um web browser para ficar mais fácil, e um servidor de processamento que vai receber as requisições desse web browser. Portanto, nesse modelo ou no padrão client-server, existe a vantagem clara de que servidores podem ser distribuídos, você pode ter mais de um ponto de recepção de requisições e de processamento dessas requisições. Por exemplo, um servidor de impressão ele pode estar distribuído, pode ter mais de uma instância, como costumamos chamar, de um servidor de impressão. E, de fato, há uma desvantagem clara, que é um ponto de falha única, que é o servidor, que atende a múltiplos canais. Uma forma de diminuir o impacto dessa desvantagem é você distribuir e criar redundância no que diz respeito aos servidores disponíveis. Além disso, é costume e é padrão termos redundância quanto ao acesso aos servidores, porque normalmente ele é feito através de internet. Então, normalmente temos mais de um gateway, ou mais de um portão, ou de uma porta de acesso a serviços através da internet. Por quê? Porque existe, de fato, uma dependência da infraestrutura de rede para que o client-server funcione. Aqui a gente tem um exemplo de uma arquitetura cliente-servidor em uma biblioteca de filmes, onde você tem N clientes se conectando através da internet para consumir os servidores de vídeos, de fotos, web e assim por diante. Então, esse modelo client-server, ele pode estar presente em qualquer um, pode estar presente em conjunto a qualquer um dos exemplos anteriores, MVC, Layered, Repository, e pode também permear, estar presente e conviver com o padrão Duct Filter, que é um padrão muito utilizado para transformação de dados. Há um cano e esse cano ele transforma esse dado, há ali de fato uma transformação desse dado, muito utilizado em ferramentas de ETL ou Extract, Transform and Load, onde a entrada de dado é transformada e armazenada de uma maneira distinta conforme a necessidade de quem vai consumir aquele dado.
A grande vantagem é que essa transformação ela é fácil de ser percebida. Existe um estilo de workflow, existe um estilo de fluxo de fato desenhado para que todos entendam do que se trata no momento em que vai dar algum tipo de manutenção, de evolução, ou mesmo o desenho dessa solução de transformação de dados. Mas a desvantagem é que esse formato de transferência dos dados, essa recepção do dado e essa transformação final tem que ser acordada e é uma interface que, se for alterada, impede que o sistema funcione. Então há uma amarração, não há uma abstração como há no MVC, por exemplo, entre o dado, nem no repositório, entre o dado e quem processa. Essa interface de dado e processamento ela é muito bem definida e acordada entre as partes. Então há de fato um overhead no processamento, porque todas as partes têm que conhecer o que há de formato de dados entre as partes e não há possibilidade de reuso, ou seja, é impossível, de certa maneira, o sempre é uma palavra muito forte e o nunca também, mas em vias de regra é difícil reutilizar as transformações que foram aplicadas a um sistema específico. Professor, dá um exemplo que ainda não ficou claro. Quando você desenha, por exemplo, um sistema de controle de pagamentos, de certa maneira, de controle de um sistema financeiro, de controle de contas a pagar e a receber, por exemplo. Você tem aqui o que há de faturas, o que há de receitas, o que há de pagamentos. Existe necessidade de transformar esse dado em recibos e em lembretes. Então, há de fato uma transformação do dado, que é dado como entrada como faturas e pagamentos, que são processados por ler faturas emitidas e processados por identificar pagamentos, e eles são transformados para que então a camada de processamento ou o elemento de processamento emitir recibos e o elemento de processamento encontrar pagamentos devidos gere a saída necessária. Então, existe uma amarração de fato, e é perceptível, daquilo que é o resultado de identificar pagamentos, que já recebe como entrada o resultado da saída de ler faturas emitidas, e há de fato a impossibilidade de você reutilizar essa transformação em outros ambientes, sem que você tenha que de fato renegociar os padrões ou renegociar o que chamamos de formato de transferência dos dados entre essas partes. Então há uma amarração. Contudo, é muito visual e muito simplificada a manutenção, porque há a capacidade por parte de quem implementa de perceber diretamente qual é essa padronização, qual é esse acordo que é entre as partes. Um exemplo de uso de Duct Filter está muito voltado, por exemplo, e é mais um exemplo, mas não se limita a ele, em soluções como o Pentaho Data Integration, onde você define quais são as partes ou define quais são os elementos de processamento e qual é o dado que cada elemento de processamento vai processar. E ao final esse dado é armazenado através de uma base relacional, de uma base de dados orientada a documento, arquivo, como achar mais pertinente. Uma vez que está definido esse fluxo de dados dentro de uma solução como essa, dificilmente vai haver reuso, porque está ligado diretamente àquela regra de negócio de transformação daquele dado. Então aqui no padrão Duct Filter o dado é o elemento central, não necessariamente a regra de negócio. Mais uma vez, o padrão Duct Filter ele pode estar, por exemplo, presente em conjunto ao repository, onde todos os dados que foram transformados por esse processo de extract, transform and load, sejam armazenados numa base centralizada entre diversos softwares que usam o padrão Duct Filter. Então o que temos, na realidade, me permitam voltar, é que num padrão repositório como esse, cada um desses elementos que estão aqui rodeando, orbitando o repositório do projeto, poderiam ser softwares concebidos e estabelecidos com o padrão Duct Filter. Então é muito importante que vocês percebam a convivência entre diferentes padrões arquiteturais. Eu fiz aqui um exercício de trazer na prática o que é cada
padrão arquitetural num exemplo de mercado, mas saibam que o exercício da aula de hoje, e já estamos nos aproximando do final, é vocês identificarem através de uma arquitetura base, que eu defini, uma arquitetura base de exemplo, quais são os padrões arquiteturais ou modelos arquiteturais ali presentes e justifiquem o porquê que vocês entendem que eles estão presentes ali. Então, na prática, aqui eu fiz um isolamento, mas muitas vezes o Ruby on Rails, o GitHub, o Shopify, o Internet Bank do Bradesco, o próprio WhatsApp, ele não tem só um padrão arquitetural, ele tem mais de um padrão arquitetural nele presente, mas há uma predominância, como por exemplo, no Ruby on Rails, que é um framework de desenvolvimento usado pelo GitHub, Shopify e Basecamp, há uma separação entre Model, View e Controller, então quando você vai desenvolver usando o framework Ruby on Rails, você deve necessariamente implementar código no Model, no View e no Controller, e você percebe isso claramente, que há esse modelo arquitetural, mas ele pode estar presente em conjunto ao repository, ao Duct Filter, ao Layer, percebem? Ou ao próprio Client Server, que no final das contas, quando a gente fala de Ruby on Rails, muitas vezes estamos desenvolvendo sistemas web que utiliza o padrão, o modelo Client Server naturalmente. O padrão Repository, que é muito utilizado em bancos como Santander e Itaú, porque encapsula o acesso ao dado, normalmente por uma questão de arquiteturas legadas, e veremos ao longo desse curso o que significa arquitetura legada e como a gente lida com isso. Existe a possibilidade de você conectar novos ambientes mais modernos, a uma base de dados centralizada que está utilizando ali como padrão arquitetural, como modelo arquitetural, o repository. Já a arquitetura em camadas é utilizada em algumas aplicações, e aqui trazemos o exemplo da aplicação Internet Bank, onde você tem a apresentação de fato para o usuário, a aplicação, domínio e infraestrutura separada, cada um em uma camada. Isso garante escalabilidade, garante, por exemplo, que você tenha a apresentação e a aplicação em formatos distintos, uma aplicação web, uma aplicação ATM, uma aplicação mobile, consumindo o mesmo domínio e infraestrutura. Isso garante escalabilidade e garante, inclusive, economicidade. Já o WhatsApp traz como um exemplo, em sua predominância, do modelo client-server, onde você, ao digitar, ao clicar ali e enviar, aquilo é enviado para um servidor e outro cliente consome daquele mesmo servidor. Há um ponto central, aí mais uma vez afirma a todos que há convivência dentro do WhatsApp de mais um modelo arquitetural. Aqui é dado como exemplo, tá? Em relação a seu aspecto prático, que o WhatsApp tem uma visão client-server. Ao passo que temos o exemplo do Pipe and Filter, ou Duct Filter, usado pelo Apache Spark, que é um framework muito utilizado pelo Netflix, Uber e Amazon, onde os dados eles são processados em pipelines ou em canos, e cada um desses dados são transformados e se conecta à próxima etapa. Por exemplo, no Netflix, que a streaming é muito natural, claro, que haja um client server, talvez haja um repository, não posso aqui precisar qual é a arquitetura final do Netflix, mas com certeza há uma transformação do dado que é armazenado nos servidores do Netflix até ele ser entregue na sua TV ou no seu computador. E mais uma vez, existe aí sem dúvida nenhuma arquitetura em camadas também presente no Netflix que permite que esse dado transformado seja entregue ao usuário final, passando por todas as etapas. E há um acordo quanto ao formato desse dado. Então, na prática, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas, repito, não se limita a uma arquitetura para cada um desses exemplos. Esses exemplos aqui, o Ruby on Rails, o Internet Bank, o WhatsApp, o Apache Spark, o Spring Data com JPA, todos os próprios bancos que usam Spring Data, eles utilizam mais de uma arquitetura, certamente. Trago aqui para um efeito didático, ok? Então, na aula de hoje, vimos os modelos arquiteturais e, como exercício, a gente vai identificar esses modelos em um exemplo específico ou em alguns exemplos que estão presentes dentro de uma arquitetura definida por mim. Então, não deixem de fazer o exercício, façam a leitura complementar e na próxima aula nos vemos. Como bibliografia da aula de hoje, Somerville muito presente com os desenhos dos modelos arquiteturais,
Galotti, Júnior e Zanetti como nossa bibliografia padrão. Eu espero que as dúvidas possam ser tiradas pelos canais pertinentes. Temos o Sectas Online, temos também o WhatsApp, aí um canal direto com o professor, para que vocês possam dirimir qualquer dúvida. Agradeço e até a próxima.